A paz, povo de Deus, passando aí para desejar e profetizar um dia abençoado, uma semana extraordinária sobre a sua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Que Deus continue te abençoando. Passando aqui para a gente poder fazer uma reflexão, queria contar uma história que aconteceu com o rei Davi, o grande rei de Israel. A passagem se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todos os homens endividados, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha só que interessante. O grande rei Davi, né, o rei mais conhecido, o maior rei de Israel, sem dúvida alguma. Tem muitos presidentes do Brasil e líderes, né, que a gente não sabe que houve, que passou, a gente não conhece a história, mas o rei Davi, o mundo todo sabe, né? Essa é a verdade, principalmente o mundo cristão. Agora, olha só o que está acontecendo. A história aqui, a passagem diz que então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Escapou. Por que escapou? Qual o contexto da história? Davi está sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul está tentando matar Davi. Por quê? Porque Davi já havia sido consagrado rei e Saul já tinha percebido que Davi iria suceder ele no trono. Saul também já havia percebido que Deus não era mais com ele. Pelo contrário, Deus era com Davi. Foi Davi que já havia matado o gigante. E a partir dali, Saul passou a ver Davi como uma ameaça. E chegou ao ponto, né? Davi foi para os filisteus, foi para Gate, ele teve que se fingir de louco, de maluco lá. Você vai ver isso no capítulo 21 de 1 Samuel. E para não morrer. E depois ali dessa história, ele foi para a caverna, ele escapou para a caverna de Adulão. Mas interessante é o seguinte, o verso 2 fala assim: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Olha só, algumas pessoas começaram a se juntar com Davi. Aí fala que todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram uns 400 homens. Olha só, ali naquela caverna começou a se juntar com Davi uma multidão de homens, e só gente assim complicada, gente endividada, desgostosas, pessoas que estavam em aperto, não tinha nenhum ali legal, né, bem de situação. O que a gente aprende, né? O que a gente pode aprender dessa passagem, dessa caverna? A gente percebe essa caverna, uma caverna diferente. Por quê? Porque entrou Davi e depois essas pessoas começaram a buscar, a ir ao encontro de Davi, a estar com Davi naquele lugar. E diz a palavra que Davi se fez capitão. O que aconteceu ali? Aquela caverna, Davi começou a treinar aqueles homens. Interessante isso. Começou a treinar. Desses 400, a gente vai ver, depois se você continuar lendo a história, que saíram os valentes de Davi, pessoas assim extraordinárias, pessoas habilidosas, pessoas que mataram gigantes, pessoas que mataram centenas, e de uma coragem extraordinária, saíram desses, foram treinados exatamente nessa caverna. Então olha só, caverna que no geral a gente entende caverna como um lugar de esconderijo. Essa caverna não, essa caverna ela se tornou um lugar de treinamento. Então, algumas coisas a gente pode aprender com essa história. Por exemplo, todos passam por dias ruins. Olha só, Davi tendo que se esconder numa caverna porque estava ruim para ele.
Pessoas queriam matá-lo. Então, a primeira coisa que eu separei aqui é isso. Todos nós vamos passar por dias ruins. Todos nós. Nem tudo vai dar certo. Nem tudo. Eu até costumo pensar o seguinte: se muita coisa está dando errado na sua vida, cuidado que pode ser Deus. Cristão às vezes dá muito moral pro diabo, né? Porque o diabo. Não, tem hora que é Deus. Tem hora que é Deus querendo mudar o rumo da sua vida, da minha vida. E só vai mudar se der errado. Nós, ser humano, infelizmente é assim, a gente só toma as principais decisões da nossa vida, de mudança para melhor, você só vai tomar elas, às vezes, debaixo de dor ou de muita dificuldade. Então, infelizmente, muitas das vezes, muita coisa tem que dar errado. Então, nem sempre é o Satanás. Tem hora que vai ser Deus querendo te falar, eu quero mudar a sua vida, você precisa mudar. E antes da mudança, né, Davi passou ali pela caverna. Outra coisa que eu aprendo ali com Davi, com essa questão, com esse episódio aí da caverna, até nos seus momentos piores, você pode ser bênção. Olha só, em que sentido? Davi estava mal, podemos dizer que ali foi um dos piores momentos de Davi. E mesmo nesse pior momento, pessoas, né, foram enviadas até ele, para que ele pudesse liderar essas pessoas, que ele pudesse instruir, que ele pudesse orientar. Então a gente aprende assim, mesmo nos seus momentos piores, você pode ser bênção, Deus pode te usar. Olha só que coisa interessante. Outra lição que eu aprendo nesse episódio da caverna, nessa caverna diferente, não importa como você entrou na caverna, o importante é como você vai sair. Olha só que coisa incrível. Momentos difíceis todo mundo vai passar, tá? Tribulação, angústia, fatalidades, né? Vez por outra vai estar pintando algumas coisas difíceis. Mas a verdade é assim, não é como você entrou, é como você saiu. Isso é o mais importante. Eu li um livro esse ano do Nassim Taleb. O nome do livro é Antifrágil, porque o autor, ele no livro todo ele bate muito nessa tecla. É como você sai, é como você supera. E ele fala muito isso. Qualquer pessoa que você vê aí que é um casamento de 25, 30 anos, uma empresa, qualquer coisa, a pessoa teve que superar, a pessoa teve que romper. Eu sou o resultado das minhas batalhas. Você é resultado das suas batalhas. Então, assim, você teve que superar muita coisa para chegar onde você chegou. Então, assim, é interessante isso. Não importa como você entrou na caverna. O importante é como você vai sair. E olha só outro detalhe. Davi teve 37 valentes. E eles foram forjados dentro dessa caverna. Só que tem um detalhe. O verso 2 que nós lemos, ele fala que eram 400 com Davi ali. Então tinha 400 lá. Então, assim, quase que 10%, né? Viraram valentes, homens valorosos ali. Aí fica a reflexão, né? E eu e você? Você está dentro dos 400 ou dentro desse grupo aí dos 37? Porque uma coisa assim, todo mundo passa por problema, mas aprender, sair melhor dele, infelizmente, às vezes isso é para poucos. Então fica a dica aí. Qual é o grupo que você pertence? Você está dentro dos 37 ou você está dentro dos 400? Né? Que a gente possa, se estiver passando, né, por um momento semelhante ao de Davi, parecido, né, de caverna, mas que você possa sair dali melhor, mais forte, mais robusto. Em nome de Jesus. Outra coisa que a gente aprende nesse episódio da caverna, Deus manda pessoas improváveis para te ajudar, para te abençoar. Olha só, Deus manda pessoas improváveis. Quem diria que aqueles homens endividados, espírito desgostoso, pessoas que estavam em aperto, ali deveria ter pessoas ameaçadas de morte e tanta coisa que não prestava, deveria estar no meio daqueles homens ali. E no meio daqueles homens ali foram os caras mais fiéis a Davi, os caras mais nobres, os maiores valentes de Davi. Daquele grupo ali saiu o grande exército de Israel.
Então assim, Deus manda pessoas improváveis para te ajudar. Pega isso aí, pega esse código aí. Então essa é a história da caverna de Adulão, uma caverna diferente. Você não vai morar na caverna, é só um tempo de passagem. Mas que nesse tempo você possa aprender, você possa crescer e você possa sair daí reestruturado, que você seja resiliente, né? Vez por outra a gente está falando nisso, né? Resiliência é a capacidade de se refazer, de dar a volta por cima, amém? Um abração a todos, tamo junto, até depois do fim.